Hashem, sejam bem-vindos ao nosso shiur de hoje, Gut Yom Tov. Hoje é um dia muito especial. Hoje é o dia 10 de Shvat, o dia quando em 1950 faleceu o Rebbe anterior. Era um Shabbat de manhã, e o Rebbe anterior, Rebbe Yosef Yitzhak, ele não esteve muito bem, ele faleceu. E exatamente um ano depois, em 1951, o nosso Rebbe assumiu a liderança. E por isso nós falamos Gut Yom Tov, é o dia onde a nossa geração realmente aconteceu. Chaim. O Rebbe anterior, no final da sua vida, ele já não falava direito, quer dizer, tinha problemas na fala, por conta da sua saúde debilitada. Então ele deixou discursos para que fossem impressos, mamarim, discursos racídicos. E no ano do seu falecimento, ele havia deixado um longo discurso de 20 capítulos para que fosse impresso em 4 vezes 5 capítulos cada. E ele deixou para o seu genro, o nosso Rebbe, bem especificado quando era para distribuir cada uma dessas partes. Juntamente, ele havia deixado para o dia 10 de Shvat a primeira parte desse discurso racídico. Então, de certa forma, temos um discurso dito pelo nosso Rebbe anterior, que foi entregue ainda depois da sua morte. Então, é um costume, na data de hoje, estudarmos o mamar dele, o discurso dele. Vamos hoje abordar só uma pequena fração, claro, porque senão levaríamos horas para explicar tudo e ensinar e repassar tudo, mas ainda assim é importante trazer alguns pontos desse mamar. O Rebbe Rayatz, o Rebbe Yosef Yitzhak, ele deixou bem claro o que era esperado da geração seguinte nesse discurso. E esse discurso é chamado de Bati Legani. Ele vem de um versículo do Shir Hashirim, e ele diz que Deus vem ao seu jardim, ele diz para a sua noiva. O Shir Hashirim, de forma geral, ele é declarações que tem entre Deus e o povo judeu, o noivo e a noiva. Então, nesse versículo, ele diz o seguinte: Bati legani achoti kala, vinha ao meu jardim minha irmã, minha noiva. É interessante que paraíso, em hebraico, é chamado de Gan Eden. Gan é jardim. Aqui fala Bati legani, eu vim para o meu jardim. É uma indicação também do que estava falando o Rebbe anterior, que nesse dia ele também iria para o seu jardim, para o jardim do Éden, onde repousam lá todos os justos. E aí o Rebbe, ele começa a explicar o que é esse versículo. O que quer dizer que Deus foi para o seu jardim? O que quer dizer um jardim? Muitas vezes pensamos que o mundo é um acaso. Tem a teoria da evolução, que aconteceu tal e tal coisa, e por acaso os seres foram se criando e tudo é por acaso. É um caos, de certa forma, organizado. O Shir Hashirim vem e fala, não, o mundo não é um lugar de acasos, e sim como um jardim. Um jardim não é qualquer planta jogada. Se eu pegar no meu quintal e começar a jogar sementes, eu não posso chamar isso de um jardim. Isso sim é um caos. Jardim é quando você tem cada flor no seu lugar, cada fruto no seu lugar. Aí sim eu posso falar que é algo organizado. Então o Rebbe, ele traz o versículo falando que Deus veio para o seu jardim. Deus veio para o mundo. E aí, começamos a entender. O meu jardim, onde Deus se sente bem, quer dizer onde Ele quis habitar. E como funciona isso? Quando Deus criou o mundo, Ele colocou a Shekhinah aqui. Shekhinah é um nível de Deus que habita dentro do mundo. E vem da palavra Lishkon, de habitar. Temos o Mishkan, como vamos ver daqui a pouquinho, o tabernáculo. E Deus colocou então a sua Shekhinah, quer dizer, a sua presença aqui no mundo. Era um lugar onde ele se sentia bem. No entanto, com o primeiro pecado, o pecado de Adam Arishon, Adão e Eva, Deus subiu um nível, quer dizer, ele se apartou do mundo e foi para o primeiro céu. Existem 7 céus, e Deus começou a subir os degraus dessa escada de pecado em pecado. Então, primeiro Adão pecou e fez com que a Shekhinah se apartasse do mundo aqui. Depois, Caim matou Abel
e Deus foi para o segundo nível, quer dizer, foi se afastando mais ainda. Depois tivemos Enosh. Enosh é quando o mundo começou, na época dele, começou a fazer idolatria, quer dizer, todos sabiam que havia Deus, mas começaram a servir outros seres, as estrelas, a lua, o sol, chuva, e assim de pecado em pecado. Tivemos depois de Enosh, tivemos a geração do dilúvio, onde as pessoas não se respeitavam, roubavam, assassinavam. Depois tivemos a história da Torre de Babel, quando os humanos resolveram fazer uma rebelião contra Deus, impedir que Deus pudesse controlar o mundo. E aí os dois últimos níveis pelos quais Deus se apartou foram o Egito, não o Egito da história de Pesach, mas sim o Egito na época de Abraão, um Egito corrupto, sem moral nenhuma. E por fim, o último nível, Deus se apartou com o surgimento da cidade de Sodoma e suas cidades vizinhas, Gomorra, onde sim, não só que não tinham moral nenhuma e nenhuma ética, mas também eles eram contra qualquer tipo de ato de bondade, qualquer coisa positiva. Então, esses 7 pecados foram jogando como se fosse expulsando Deus cada vez mais para fora. Depois tivemos 7 justos. 7 tzadikim que conseguiram trazer Deus de volta, a Shekhinah de volta. Então, o primeiro foi Abraão, que ele trouxe do 7º céu para o 6º céu. Depois Yitzhak, nosso segundo patriarca. Depois Jacó, o terceiro patriarca. Depois seu filho Levi, que se tornou o sacerdote da família. E de Levi veio para o seu filho Kehat. E de Kehat para Amram. E finalmente Amram para o seu filho Moshe Rabbeinu, Moisés. O Moshe ele foi o 7º, e também se diz que todo o 7º é querido. Então Moshe, ele conseguiu trazer a divindade de volta para dentro do mundo, e ele foi quem deu a Torá, e etc. Então daqui nós vemos que Deus criou o mundo para nele habitar. Por que isso? Obviamente que tem os mundos superiores, é explicado na Kabbalah e na Hassidut, os 4 mundos. Isso a gente não vai entrar hoje, porque é um assunto bem complexo. Se Deus quiser, teremos uma aula somente sobre os 4 mundos. Mas Deus, então, ele criou dessa forma como se fosse uma corrente. E aqui embaixo, que é o mundo inferior, é onde ele quer habitar. Isso por quê? Porque nos mundos superiores, de certa forma, os seres já veem Deus. Quem são os seres? Os anjos. Eles veem Deus, eles sentem Deus. Então eles não têm um livre-arbítrio. Eles fazem tudo o que Deus quer. É de uma forma fria, mecânica, robótica. Já aqui embaixo, nós podemos trabalhar para Deus. Nós podemos trazer Deus aqui por nossa vontade, pelo nosso esforço. E esse é um dos propósitos, é o propósito, na verdade, da criação do mundo. Então, Deus habita aqui embaixo. Agora, o principal local onde Deus habita é no templo. No templo sagrado, que era onde tinha uma revelação maior de Deus, 10 milagres acontecendo todo dia. Lá é o lugar que Deus escolheu para morar. Hoje em dia não temos o templo sagrado, foi destruído há pouco mais de 2000 anos, mas ainda assim nós conseguimos trazer Deus da mesma forma. E como funciona isso? Tem uma frase do Zohar, da Kabbalah, que diz o seguinte: quando uma pessoa ela faz itkafia, que já vou explicar o que é, ele consegue trazer luz para todos os mundos. O que é itkafia? Itkafia vem da palavra que denota flexibilidade. Quando uma pessoa ela se põe flexível no sentido de não fazer só o que ela quer, quando ela tem um desejo, mesmo um desejo permitido, e ela se segura, ela se abstém, ela consegue fazer brilhar a luz divina em todos os mundos. Tem uma luz que Deus coloca dentro do mundo, permeia o mundo. Aí cada nível, cada mundo tem a sua luz, e tem uma luz que envolve tudo isso, que é uma luz muito mais poderosa. Quando uma pessoa ela consegue não pecar, ela se abstém de algo, então ela consegue trazer essa luz. E não quer dizer que a pessoa ela vai se segurar para sempre. Ela nunca mais vai pecar, então é só assim que ela consegue trazer Deus, revelar Deus. Não, não é assim. Quando a pessoa, ela naquele momento, ela conseguiu se segurar, então ela consegue agitar toda a divindade, os mundos superiores e trazer essa luz aqui para baixo.
O Rebbe, no próprio Mamar, ele explica mais essa questão dos mundos, como que isso funciona, mas como eu falei, a gente vai deixar isso para uma outra oportunidade. Às vezes uma pessoa pode perguntar, como que eu vou transformar o mundo? Isso que a gente está falando, e trazer luz divina, é preciso lembrar uma coisa muito importante. Nós não transformamos o mundo. Quando a gente fala num projeto, vamos fazer bondade e transformar o mundo. Tudo bem, fica bonito falar assim, mas a verdade é que nós não transformamos nada. Nós revelamos, porque como vimos, Deus criou esse mundo para ser a sua moradia, para ser onde a Shekhinah se revela. É assim que foi criado. Essa é a configuração de fábrica. Depois o homem pecou e fez Deus se apartar. E depois trouxemos de volta. Mas a realidade é que essa configuração do mundo é o que permanece. Às vezes entra um vírus, como no computador, e a gente tem que batalhar com isso, mas a realidade é que Deus mantém esse mundo pronto para depois receber a revelação. Na lei judaica, tem uma questão muito interessante. Se um ladrão roubou um artefato, certo? E ele fez alguma mudança naquele objeto, aquele objeto passa a ser dele. Não quer dizer que ele pode pegar e escapar, claro que não. Aquilo ele tem que pagar. Então, se ele roubou um livro e rasgou uma página, ele não tem que mais devolver esse livro, e sim ele tem que pagar para o dono, e aí a Torá entra em quantas vezes aquele objeto ele tem que pagar. Isso depende do que ele fez. No entanto, se o ladrão ele não fez essa mudança, ou ele fez uma mudança no livro que é reversível, então ele pode devolver aquele objeto e pagar a multa, a taxa que for aplicada nele. De novo, se uma pessoa pega e faz uma mudança fixa num objeto, aquele objeto passa a ser dele. Se ele faz uma mudança, uma mutação que não vai se manter, que ela é facilmente reversível, então aquilo continua sendo do dono original. Então é a mesma coisa com o mundo. O mundo é de Deus. As mutações que os seres humanos fizeram através dos pecados não tirou o mundo da posse de Deus. Porque tudo que a gente faz no mundo de errado, tá certo, tem que consertar aquilo, é uma coisa ruim, mas não muda a situação do mundo continuar pertencendo a Deus. Nós não temos como roubar, porque nada que nós possamos fazer de errado é alguma coisa que vai se manter. Sabemos que quando Mashiach chegar, todo o mal vai ser extinguido, não vai haver impureza, nós não poderemos causar nenhum mal. Ou seja, todo o erro, todo o pecado que foi feito aqui, de alguma forma será apagado, então não vai se manter. Então, com isso em mente, a gente consegue entender como vamos trazer a espiritualidade. Porque, na verdade, a gente não traz espiritualidade, a gente revela espiritualidade. Ela já está aqui. Deus já está presente aqui embaixo. Isso que ele se afastou é de uma forma para nossa percepção. Nós percebemos menos Deus aqui embaixo, mas a verdade é que ele está aqui e ele quer que cada um de nós revele. Agora, pois bem, o Rebbe menciona nesse mamar que enquanto não temos o templo, então cada um deve fazer um templo de si mesmo. Quando lemos na Torá sobre a ordem de fazer um tabernáculo, Deus diz o seguinte: façam para mim um tabernáculo e eu morarei dentro deles. E é estranho, não tem uma concordância aqui. Façam para mim um tabernáculo no singular e eu morarei dentro deles no plural. Por quê? A indicação é a seguinte: que temos um tabernáculo, nós fazemos, mas não somente um lugar específico, um templo. Aqui eu vejo no Zoom, um pessoal que entende mais o templo de Salomão. Não é só isso, não é somente no templo que Deus vai se revelar, e sim dentro deles, dentro de cada um e um. Cada um tem a chance de fazer de si mesmo um templo para Deus. Então devemos fazer isso, uma ordem da Torá, mas como fazer? Como que eu posso me transformar em um templo para Deus? A principal função do templo eram os sacrifícios. Era a pessoa ir e oferecer um korban. Um sacrifício, tinha vários tipos de sacrifícios. Tinha o sacrifício que era oferecido para pagar um pecado, tinha o sacrifício que era oferecido para agradecer a Deus por
alguma situação que a pessoa conseguiu passar bem. Tivemos já um shiur sobre o Korban Todá, quem quiser depois eu mando o link. E esse era o principal assunto do sacrifício. O que é um sacrifício? A pessoa pegava o animal, lá se fazia o abate e se queimava o animal sobre o altar. Agora, a função desse sacrifício não era a pessoa levar o animal e pronto, e está lá. Não. A pessoa tinha que sentir, incorporar aquilo. Por isso mesmo, que durante o sacrifício se tocavam músicas, os levitas tocavam instrumentos lá. Por quê? A música mostra que não é algo físico. A música é estudada na Hassidut, que tem os prazeres mundanos de comer e beber, e depois a pessoa se eleva e o prazer dela é na música. Então a música, junto com o sacrifício, vai lembrar a pessoa que não é só isso, não é, você ofereceu um sacrifício pelo teu pecado, uma ovelhinha e acabou, está resolvido. Não, você tem que colocar isso para dentro, você tem que internalizar o que está acontecendo. E isso a música fazia. Tanto que o sacerdote indicava para os músicos que tipo de música era para eles tocarem, para inspirar a pessoa. Se era um sacrifício de agradecimento, então ele era uma música alegre que fazia ele agradecer por dentro a Deus. Se era um sacrifício de perdão, então a música era diferente. Para lembrar que não é apenas dar o sacrifício. Às vezes tem festas que somos convidados, um bar mitzvah, um casamento, e não temos vontade de ir. E o que a gente faz? Presente. Mandamos um presente. Por que isso? Tudo bem, é para agradar, mas muitas vezes vamos numa festa e não mandamos presente, esquecemos, ou a vida é corrida, mas quando não vamos, fazemos questão de mandar um presente. Por quê? Não só do lado positivo, que é agradar, mas é como se fosse me livrar da culpa de não ter ido. Eu não vou naquele bar mitzvah, mas pelo menos mandei um presente. Então o sacrifício não funciona assim. Não dá para a pessoa oferecer um sacrifício e falar, pronto, Deus, está aí, está queimando a ovelhinha, está queimando o boizinho, já paguei minha conta. Não, não é isso. O principal do sacrifício era a própria pessoa. Tanto que Deus diz que o interesse não é na queima de gorduras, na queima do animal. Não é isso. Deus quer é o sentimento da pessoa. Agora, o que é o sacrifício no nosso dia a dia, ainda mais hoje em dia, que não temos o tabernáculo, não temos um templo. Então, o sacrifício é a pessoa se entregar para Deus. O que é um korban? Korban, sacrifício, vem da palavra kiruv, se aproximar. Quando a Torá diz, e vamos ler em breve, em algumas semanas na leitura do Shabat, sobre oferecer um sacrifício, diz, Adam que akriv mikem, um homem que vai sacrificar dentre vocês. E a ordem, como está escrita na Torá, não é tão clara, porque parece que o homem é o sacrifício. Adam que akriv mikem. Deveria estar de outra forma, Adam mikem que akriv, um homem dentre vocês que vai oferecer. E não é o que está escrito. Está escrito, Adam que akriv mikem, um homem que vai oferecer de vocês. Então o Rebbe, ele analisa esse versículo e diz que a verdade é que o principal do sacrifício, é como falamos, é a pessoa se aproximar de Deus, entregar-se para Deus. E aí vem a pergunta, como que eu vou me aproximar? Quem sou eu? Eu sou um pecador, eu tenho um nível tão baixo, como que eu vou me aproximar de Deus? Então aí vem a lição, que cada pessoa consegue se aproximar, cada pessoa deve almejar se aproximar de Deus. E aí, ela diz, eu tenho que me oferecer para Deus. Mas o que quer dizer isso? Todos nós temos um animal dentro de nós mesmos. O que é esse animal? São as tentações. O Yetzirará é o mau instinto, é aquilo que faz a gente buscar um pecado. Então tem alguns que eles são como ovelhas. O que quer dizer uma pessoa ser como uma ovelha? É uma pessoa que não tem tantas tentações, é uma pessoa mais fria, calminha, como uma ovelha. E tem aquele outro que é como um touro, que ele procura todo tipo de prazer, ele quer aproveitar cada centímetro do mundo, quer dizer, ele é uma besta, como usamos no Shabat. Mencionamos aqui nesse estudo no Shabat, que a pessoa é como um animal feroz, selvagem, ele quer tudo o que ele pode abraçar. Onde ele conseguir ter prazer, ele vai atrás. Então, esses dois tipos de pessoa, tanto a pessoa que se anima demais,
Como a pessoa que é mais calminha, eles têm que oferecer esse animal dentro deles. E como que se faz isso? Lemos no Shema que devemos amar a Deus. Você vai amar a Deus com todo o teu coração. O Rebbe pontua que levavecha tem uma letra a mais. O teu coração em hebraico seria libecha. E no entanto está escrito com 2 B. Levavecha. Quer dizer o seguinte, que a pessoa deve amar Deus com o bom instinto dele, com a alma espiritual dele, mas também deve amá-lo com seu mau instinto. E como você faz isso? Então você pega o mau instinto, dá para ele um prazer permitido, um foco permitido, e ele também vai aprender a amar Deus. O assunto de amar Deus quer dizer que todo mundo deve amar. Não somente quando eu estou rezando, o meu lado espiritual tem que querer se unir a Deus, mas também quando eu estou fazendo as coisas do mundo. E, pelo contrário, falamos que tem a pessoa que ela tem uma tendência mais animalesca. Essa pessoa, quando ela fizer tshuva, quando ela retornar para o caminho correto, o caminho da Torá, então ela vai ser como se fosse uma besta nos assuntos espirituais. Então, se por um lado ele procurava prazeres em tudo, o tempo todo ele está indo atrás de prazer, o tempo todo ele quer se satisfazer, no lado da santidade ele também vai ser assim. Então, o tempo todo ele vai procurar uma boa ação para fazer, quem que ele pode ajudar, e se ele já acabou de ajudar uma pessoa, ele vai imediatamente procurar outra pessoa, quer dizer, ele é animado, ele é animalesco do lado positivo. Então, o Rebbe menciona um versículo que fala que o boi, ele tem muito mais força na colheita. Eu posso arar meu campo, colher meu campo com uma ovelha, eu vou colher um pouquinho. Se eu usar um boi, eu vou conseguir muito mais. É essa ideia de que se eu me sinto uma pessoa muito baixa, fisicamente falando, não fisicamente, isso também, mas se eu me sinto uma pessoa vulgar, então se eu fizer tshuva, eu voltar ao caminho da verdade, então eu vou conseguir mais ainda me elevar, ainda mais do que alguém que é frio para coisas mundanas, como uma ovelha. E tem uma indicação muito interessante sobre isso, que é no próprio tabernáculo, as paredes eram feitas de atzei shitim, madeira de acácia. Shitim vem da palavra relacionada a shtut, bobagem. Por que Deus ia escolher justamente uma madeira que lembre a bobagem para o seu templo, para o seu tabernáculo? Para lembrar que mesmo a tolice pode ser algo elevado. O que vem a ser a tolice? A tolice é quando a pessoa se desvia da sua faculdade intelectual. Vem da palavra de sitiar também, de se desviar. É explicado na Hassidut que uma pessoa só peca se entrar um ruach shtut dentro dele, um espírito de bobagem. Vem o espírito de bobagem dentro da pessoa e desvia ela do caminho da verdade. Por que isso? Porque uma pessoa naturalmente não faria o mal. Ao contrário do que se acredita em algumas linhas da psicologia, uma pessoa não quer fazer o mal. Pelo contrário, ele tem uma conexão com a espiritualidade. O que acontece é que vem um espírito de bobagem e fala, não, você pode pecar, nada vai acontecer. Imagina, uma pessoa naturalmente não se separaria de Deus. É sabido que tem uma corda entre a pessoa e Deus de 613 fios, e cada pecado que a pessoa faz quebra, rompe um desses fiozinhos da corda, depende de qual pecado que a pessoa fez. Então, a pessoa pensa assim, o mau instinto faz a pessoa pensar, não, imagina, é só um fiozinho, isso não tem problema, tranquilo, pode pecar, nada vai acontecer, Deus vai continuar contigo. E se ele soubesse da gravidade que é pecar e se separar de Deus, ele jamais faria isso. E vimos isso no decorrer da história da Inquisição, onde judeus eram forçados a fazer a idolatria, e naquele momento eles se entregavam para a morte em vez de fazer a idolatria. Uma vez, um judeu que ele se tornou importante dentre uma outra nação que perseguia a gente, ele foi querido, ele era inteligente para eles. Então, para poder se relacionar melhor com o governo, ele começou a pecar mais, mostrar que ele não tem nada a ver com os judeus. Então ele comia o que não tinha que comer, ele violava o Shabat, todas as festividades, não queria nem saber.
Num dado momento, ele se tornou um prefeito e quando o governo resolveu expulsar os judeus daquela região, eles quiseram também profanar os livros sagrados e queimar os rolos da Torá. Aquilo incomodou esse prefeito judeu. Ele falou, isso já é um pouquinho extremo, mas uma vez que ele tinha um cargo de importância no governo, então falaram, não, você tem que ser exemplo, você tem que ser o primeiro a queimar o rolo da Torá. Naquele momento, estava lá a pira, um fogo aceso já, ele fingiu que ia pegar um rolo da Torá e ele se jogou no fogo. Por quê? Porque no momento que falaram para ele de queimar o rolo da Torá, que representa a identidade dele, o âmago da alma dele, naquele momento ele falou, não, isso já é demais para mim. Então, na realidade, veio um espírito de bobagem e fala para a pessoa, não, pode pecar, você não vai se afastar absolutamente nada de Deus. E não é verdade. Só que não vemos isso como a verdade, pensamos que podemos pecar, porque exatamente vem esse espírito de bobagem que faz a pessoa pecar. Então, é algo que não é lógico, mas que é capaz de fazer a pessoa se convencer a pecar. Ok? Então, se a bobagem, a tolice, é negativa, por que o tabernáculo tinha exatamente paredes feitas da madeira de acácia que lembra a tolice? Porque existe a tolice positiva. Existe a pessoa fazer algo acima da lógica por Deus também. E aqui o Rebbe ele traz um exemplo interessante. Ele traz aqui um caso que consta no Talmud, de que tinha Rabi Yehuda Bar Ilai, que ele costumava dançar nos casamentos com um ramo de murta, de hadas, que é o que usamos na festividade de Sukkot. E aqui traz também de Rabi Shmuel Bar Abitzchak, que dizia que ele dançava com 3 ramos, quer dizer, ele fazia malabarismo na frente das noivas no casamento. Existe uma mitzvah, um preceito muito grande de alegrar uma noiva. Então, os sábios, imagina aqueles rabinões de barba branca, longos, assim, que sentavam para estudar o dia inteiro. No casamento, eles se comportavam faziam malabarismo, quer dizer, se comportavam de uma forma um pouco frívola. Então, veio Rabi Zeira, um outro sábio, e falou, que vergonha! Como você pode se comportar assim? Você não está honrando toda a Torá que você sabe. Então, um se portava de forma tola e o outro repreendeu. Quando Rabi Yehuda Bar Ilai, ele faleceu, então o Talmud conta que veio um pilar de fogo e fez com que ninguém conseguisse se aproximar do falecido. Quer dizer, foi uma demonstração de Deus, uma honraria que Deus estava dando para ele. E aí viram e começaram a debater por que ele teve essa honra. Então um falou que é por conta dos ramos que ele fazia malabarismo, o outro falou que era por conta da folia dele, e o outro falou que era pela ideologia dele de sim alegrar as noivas e ignorar a própria honra. Quer dizer, isso é uma tolice. Um sábio se comportar dessa forma. No entanto, como ele fazia isso por Deus, então se tornou algo extremamente positivo. Quer dizer, o tabernáculo vem nos lembrar que é possível uma pessoa fazer algo aparentemente tolo em nome de Deus. Então, isso vem nos ensinar que o que quer dizer algo tolo? Se nós somos pessoas com almas divinas e nós temos que trabalhar para Deus de repente, por que nos dedicamos a coisas materiais? Por que tem gente que trabalha, tem seu business, corretor, advogado? Por que tem gente que se ocupa com o plano físico? Porque é possível, mesmo com o plano físico, transformar ele para algo espiritual. Então, essa ordem de Deus, de que temos que fazer cada um de nós ser um tabernáculo, conseguimos de várias formas. Conseguimos, sim, através do estudo da Torá, através de atos de caridade, mas também transformando o nosso dia a dia em algo espiritual. E mais ainda, como trouxemos antes do Zohar, da Kabbalah, que quando uma pessoa ela faz aquela itkafia. Então, tem 2 formas de trazer essa luz forte. Tem itkafia e itapcha. Itkafia são palavras difíceis, mas itkafia é quando a pessoa se mostra flexível. Quer dizer, eu tenho uma coisa que eu quero muito fazer, mas eu não vou fazer. Eu vou me dobrar um pouquinho para não fazer aquilo. Não naquele momento, então eu estou com muita fome. Eu estava estudando o Torá, por exemplo, e eu estou com fome, eu quero almoçar. Eu vou segurar 5 minutos a mais.
Vejam bem, 5 minutos é o suficiente para Deus falar, eu tenho que me revelar nesse mundo. Mas é uma coisa tão pequena e não necessariamente uma boa ação. É uma coisa mínima. Eu só não pequei. Ou melhor ainda, nesse caso não é que eu não pequei. Eu deixei de fazer uma coisa que meu corpo quer. Isso já é o suficiente para fazer Deus se revelar em todos os mundos. E uma outra coisa que é Itapra. Itapra é eu pegar uma coisa física e transformar ela em espiritual. Isso já é uma coisa muito mais difícil. Os tzadikim fazem isso. Mas nós podemos tentar fazer que é o quê? Eu pegar uma vontade minha e transformar ela para algo positivo. Então, eu gosto, por exemplo, de tocar música. Em vez de tocar qualquer tipo de música, eu vou tocar uma música mais sagrada. Ou eu vou usar a minha música para alegrar uma noiva e um noivo. Usar uma coisa que está nesse mundo para algo divino, algo espiritual. E todos nós conseguimos fazer isso. Isso não é uma coisa que somente Yehidei Sgula, pessoas únicas de cada geração conseguem. O Rebbe anterior, ele quis indicar que na nossa geração todos nós conseguimos fazer isso. É pegar o que você mais gosta. Claro, tem que seguir as leis da Torá. Então, se a pessoa gosta de fazer negócios, tem que ser de acordo com a halakha, com a lei, tem que ser honesto. Quando a pessoa faz isso, mas ele usa isso para Deus, então ele consegue fazer a luz de Deus brilhar. E como falamos no começo, Bati Legani, eu vim para o meu jardim, quer dizer, nós transformarmos, revelarmos nesse mundo que Deus é o dono daqui, Deus está aqui. E isso, se Deus quiser, vamos conseguir completar quando Mashiach chegar, quando se revelar. Porque o que vai acontecer quando Mashiach chegar? Vamos ver Deus aqui nesse mundo. Vai se revelar por trás de cada coisa que existe aqui, que Deus está aqui, Deus é o dono desse lugar. Nada é por acaso, pelo contrário, é um lugar de trazer prazer para Deus e para cada um de nós. Então esse é bem, de forma bem resumida, o mamar do Rebbe anterior. Hoje é um dia muito especial, então devemos acender uma vela de 24 horas em nome do Rebbe anterior, Rebbe Yosef Yitzhak, e buscar seguir os seus ensinamentos. Lembrando também que é o dia que o Rebbe de Lubavitch assumiu a liderança, o Rebbe Menachem Mendel. Então, nesse dia é importante se conectar com eles, estudar a Torá deles, aprender dos seus caminhos, e sim, por que não, escrever uma carta para o Rebbe e se elevar. Quem quiser saber um pouquinho mais do Rebbe Yosef Yitzhak, do Rebbe anterior, tivemos um outro shiur no YouTube, eu vou mandar também o link. Ele representava a chutzpah, a ousadia judaica, de uma forma que só ele conseguia fazer. Também podemos aprender dele. Então, Gut Yontev, que possamos merecer a revelação de Melech HaMashiach, do Mashiach e de toda a beleza espiritual que tem nesse mundo brevemente em nossos dias. Shkoyach a todos que participaram.